bem-vindas a mais um podcast Mulher e Detalhes. E hoje um tema que eu sei que se você é mãe, você já passou por isso, ou está passando, ou pensa em passar. É a reinvenção da carreira. Essa fase tão difícil da maternidade, nós mulheres às vezes nos vemos numa situação de não saber o que fazer profissionalmente. Se nós continuamos, se nós paramos, se nós realinhamos a nossa profissão para adaptar a rotina dos nossos filhos. Para isso, eu trouxe duas convidadas que são mulheres, mães, empresárias e por isso nós iremos conversar sobre reinventando a profissão para equilibrar família, filhos e maternidade. Tudo bem, meninas? Tudo bom, Tudo Pamela? bem. Tudo bom, Tati? Tudo bem, Pri? Primeiro eu vou pedir para a Tati se apresentar para o público. Bom, eu sou Tati, trabalho hoje com gestão de lançamentos de infoprodutos e sou copywriter também. Eu comecei no digital, esse ano completam 8 anos, mas comecei como advogada, né? Sou advogada desde 2009, com OAB, muitas pessoas me perguntam. Advoguei durante 7 anos, sou especialista em direito tributário e trabalhei em escritórios de médio porte durante esse período. Depois fiz a transição para o digital há 8 anos. Bastante tempo. É. Eu estava começando, Tava né? começando. O digital estava começando. Era bem diferente do que é hoje. Do que é Passei hoje. por algumas fases desse porque mercado. Deu esse boom mesmo digital na pandemia. Na pandemia. Você já vislumbrou isso lá atrás. Isso, não foi muito de propósito. Eu não tinha muito essa visão de, esse é o futuro. Não, foi meio por acaso. O meu filho, eu me mudei de cidade quando meu filho, faltavam 2 semanas para ele nascer e me planejei para ficar 1 ano em casa com ele, não mais advogando. Porque a rotina da advocacia me causava uma exaustão emocional muito grande. Eu não conseguia não me envolver com os casos dos clientes. Então, era algo que me causava uma angústia. E, embora eu gostasse da rotina não muito óbvia da advocacia, por isso não escolhi o serviço público, eu até fui concursada por 2 vezes, e ainda assim pedi exoneração para advogar por causa do dinamismo da profissão, da rotina. E aí, quando eu me programei para ficar esse 1 ano com o meu filho que ia nascer, as coisas foram acontecendo e eu descobri uma alergia. Ele tinha uma alergia à proteína do leite, que naquela época existia, mas não era tão comum e não existiam muitas soluções para a alimentação de uma criança. Então, era novidade para mim, porque eu não tinha conhecido ninguém, não conhecia nenhuma mãe próxima. Fui buscar alguns conteúdos na internet e comecei a produzir tudo que ele consumia. Tudo que ele consumia. Então, se tinha festinha na escola, que ele começou a ir para a escolinha com 1 ano, eu fazia tudo que ele consumia. Brigadeiro, replicava tudo, bolo, para ele ir para uma festinha e levar o kitzinho dele. As pessoas começaram a me pedir dicas. O meu filho tá passando mal, me fala como você faz. Eu abri um canal no YouTube, Instagram. Muito legal. E comecei a fazer receitas. Eu não sabia dessa parte. Eu também não. Que legal. Muito legal, Essa tá na caixinha de surpresa. E por acaso, a minha irmã também entrou no mercado, minha irmã é nutricionista, entrou no mercado digital e me convidou para começar a escrever para ela. Eu já escrevi, eu tinha um blog, esse blog de alimentação. Ela era especialista no meu blog, mas eu era a influenciadora na situação. Fizemos um primeiro lançamento ainda nesse blog, foi um fracasso total. Vendeu o único que vendeu, a pessoa pediu dinheiro de volta. Nossa. Foi horrível, entregamos tudo fora do prazo, não fizemos as contratações certas, atrasamos entrega, então eram muitas coisas. E aí a gente resolveu, não, vamos investir e entrar de cabeça. Compramos um curso que na época era caríssimo. Meu marido falou, não, isso é esquema de pirâmide, você não vai fazer isso. Comprar um curso desse valor. Aí eu falei, não, eu acredito que seja isso. E foi onde eu comecei a trabalhar nos bastidores, saí da frente das câmeras, não quis mais produzir o conteúdo de receitas, porque no fundo eu descobri que eu só fazia isso pelo meu filho. Não era
um amor que eu tinha pela cozinha. Uhum. Era um amor pelo meu filho. Uhum. Cheguei a tentar empreender com um negócio físico voltado para alimentação saudável, funcional, Ó, que legal. sem glúten, sem Uhum. lácteos. Mas lá eu descobri que não era o que eu queria. E foi onde eu comecei a aprender a criar as páginas, as landing pages de lançamento, a ser copywriter, porque escrever para mim já era uma habilidade natural por causa do direito. Legal. Sempre gostei muito de ler. Uhum. Então, intuitivamente, os primeiros trabalhos que eu fiz foram intuitivamente. Eu montava ali uma linha de raciocínio para aquele público, para quem ela queria vender, no caso dela, né, que foi a primeira especialista com quem eu trabalhei, para quem eu trabalhei. E aí comecei a me profissionalizar a partir de então, porque fizemos o primeiro lançamento. Aí já ela e a sócia que ela tinha à época, um lançamento voltado para profissionais, e deu muito certo. Aí deu certo, acertamos a mão em tudo. Na identidade visual, nas páginas. Eu ficava até 5 da manhã criando página, porque eu não sabia Olha criar. só. Né, uma página, colocar o domínio, que o domínio tivesse HTTPS para a pessoa entrar e ver que era seguro, não pensar que fosse um golpe, que iria colocar os dados lá, e o que vão fazer com os meus dados? Sim. Apesar de naquela época não ter tanta essa preocupação, mas aí foi esse caminho. Eu fui me especializando, me profissionalizando, trabalhei com outros especialistas, o mercado foi mudando, as pessoas já não queriam consumir, uma semana de conteúdo gratuito para no final eu te vender um curso de tantas aulas ou que dure tanto tempo. Sempre assim, né? Sempre assim. Aí, hoje o consumidor já entende que é assim que funciona. Então, as estratégias mudaram muito. Tem que acompanhar, é um mercado muito dinâmico. E como na pandemia entrou muita gente e acabou sucateando o mercado de certa forma, porque muitas pessoas não estavam preparadas e não entregaram um conteúdo de qualidade, acabou comprometendo também o trabalho de quem era sério. Todas as pessoas foram... Mas a régua, né, aumentou e isso também trouxe qualidade. Então tem essa vantagem. Mas é isso. Acho que foi um caminho que foi construído. Sim, E agora, legal. Pamela, seja Muito bem-vinda. obrigada, Pri. Conte um pouquinho da sua história pra gente, que é inspiradora e também de muitas transformações. Eu não falo muito, eu emociono. Fico Ah, emocionada. pode chorar, nós estamos em casa. Pode que a gente chora junto. Não pode Bom, ser eu sou a Pamela, estou muito feliz de estar aqui com você, Pri, pelo convite, muito obrigada. Eu sou uma mãe sonhadora, né? Eu sempre sonhei em ser mãe, né? A maternidade me deixa emocionada. E quando eu me casei, a gente conversou, eu e meu marido. Eu falei, olha, quando eu tiver filho, eu quero deixar uma poupançazinha para eu conseguir participar da primeira infância deles. Da introdução alimentar, de trocar, de dar banho, de cuidar. Era o meu sonho isso. Sonhei a vida. Desde menina eu sonhava com isso. E ele olhou e falou, bacana, né? Vamos junto, vamos ver se é possível, porque não são todas as famílias que conseguem isso, né? Então, assim, para mim foi um privilégio muito grande eu poder estar junto dos meus filhos. E aí foi, nasceu o Pedro, né? Eu tenho um filho de 6 anos e um de 4 anos, o Miguel. E quando o Pedro nasceu, eu pausei a minha profissão. Eu sou endodontista, né? E pausei. Pamela, mas você pausou porque você não amava a sua profissão? Não, eu sempre amei a minha profissão. Mas eu sempre sonhei em ser mãe. Então, para mim, foi algo assim, uma realização de um grande sonho, né? E o amor pela profissão continuou, né? E muitos profissionais, até na época, quando eu pausei, que eu iniciei a endodontia itinerante aqui, Tati. Eu andava com uma mala, com os meus equipamentos, e eu prestava serviço para os indicadores. Visionária. A endodontia, para quem não sabe, é fazer o canal. Tratamento de canal. Tratamento de canal. E aí eu tinha meus equipamentos numa mala, os indicadores ligavam, eu fazia, montava minha agenda, ia lá, trabalhava. Era assim, vários consultórios. Eu cheguei a trabalhar em 12 consultórios na cidade, fazendo odontia. E eu lembro ela antes com aquelas malas enormes, carregando, Sim. colocando no carro. Eu falava, Pamela, como é que você aguenta isso, menina? E subia as escadas do consultório, descia as com a minha escadas. mala, só ouvi o barulhinho na rua, tec, tec, tec da mala, né? Mas foi maravilhoso. E aí, tive o Pedro, né? Engravidei. No final da gestação, eu pausei e resolvi pausar mesmo, né? Decidi. E fiquei 4 anos por conta dele. E aí veio o Miguel também, né?
E aí eu cheguei numa situação que eu falei pro meu marido assim, eu acho que eu quero empreender. Vamos empreender? Vamos trabalhar com algum outro ramo? Ele, mas é odontologia. Eu falei, odontologia, logo mais eu volto. Sim. Mas se eu empreender com alguma franquia, alguma coisa, eu consigo trabalhar à distância com os meninos, né? Eu não preciso estar lá o tempo todo. Foi onde a gente comprou a L'Occitane, né? L'Occitane ao Brasil. E aí comecei a trabalhar, mas eu vou te falar, Tati, houve uma insegurança, porque não era minha área, foi uma coisa nova na minha vida. E eu falei, será que eu vou dar conta? Acho que todas nós pensamos isso. Né? Todas. Eu Nossa, acho que sim. esse bloqueio de ser empresária, infelizmente, embora no Brasil, né, as estatísticas digam que é um número expressivo, 77%, segundo a Rede Mulher Empreendedora, das mulheres, ao se tornarem mãe, se tornam empreendedoras. Porque é uma necessidade para existir uma mínima flexibilidade. Exatamente. Porque quando existe um vínculo de trabalho é muito mais difícil. Mas eu acho que esse bloqueio do ser empresária, quando se fala em lidar com tributação, contabilidade, Sim. estoque, Sim. fornecedores... Foi tudo muito novo para né? mim, assim, eu acho que para a mulher ainda é um bloqueio, gente. Ainda há, Acho que sim. Mas é possível. Total. Sim, Mas é possível. super possível. E aí, no meu caso, né, eu como endodontista, dependia da minha mão, dependia da minha demanda, eu tinha que estar ali. E aí eu pensei, bom, eu empreendendo, eu consigo à distância, vou uma vez, faço reunião com a gerente, organizo. Mas assim, na teoria é muito fácil, né? Na hora que você pega ali, você fala, meu Deus, e agora? Mas assim, Deus, ele capacita, né? Porque ele direciona a gente, né? Eu acho que todos os planos estão ali traçados e quando é a permissão dele, ele capacita. E aí tem uma ótima notícia nesse percurso. Eu continuo, né, com a minha loja, né, com o quiosque lá no shopping, e eu resolvi retomar minha profissão. O ano passado. E aí eu encontrei com uma amiga, né? Uma amiga em comum nossa, a Renata. Eu no restaurante, Tati. Eu cheguei nela e falei assim, ô Rê, tô querendo voltar pra endodontia. Ela olhou e falou assim, volta. Falei, não. Eu muito assim, metódico, perfeccionista. Não, eu não vou chegar no indicador, tratar um canal sem antes ter adquirido novamente a minha habilidade, né? Manual, Sim. porque tem que sentar ali, né? E tal. Aí ela olhou e falou, vamos lá pra clínica. Ela tava com um curso. São 6 anos fora da endodontia. 4 anos fora da endodontia. E daí ela me chamou para esse curso dela, e eu falei, ela falou assim, eu vou pegar as buchas, os casos mais complexos, e você vai atender para mim. E depois, você vai ficar de professora auxiliar na clínica, me ajudando. Foi uma mão lavou a outra, Tati. Olha que legal, uma ajudou a outra. E ela abriu para mim a odontologia de novo, assim, sabe? Eu vi isso de volta, falei, nossa, e foi maravilhoso. E quando eu sentei no mocho, assim, e aí eu fui atender o primeiro paciente, falei, gente, eu vou anestesiar esse paciente, né? Pensei comigo, meu Deus, Senhor, eu sempre faço uma oração antes de qualquer atendimento. Que não seja as minhas mãos, mas a do Senhor através das minhas. E quando eu sentei, eu falei, gente, chegou a andar de bicicleta, tudo tranquilo. Bem que me falaram isso, já tá, sabe? Que você fica insegura. Eu tive essa insegurança, eu tive várias inseguranças para retomar a minha jornada profissional, sabe? Sim. E aí resolvemos agora, né, montar uma clínica, eu, meu cunhado com a minha cunhada, né, vamos montar a clínica Get, e eles são especialistas em algumas áreas, e eu sou só endodontista, né, aí eu falei, bom, pra gente fechar a clínica, eu vou ter que trabalhar, vou ter que acrescentar áreas, né, e aí eu pensei comigo, nossa, a área de estética é tão legal, né, eu vou trocar uma ideia com a minha amiga, aí eu liguei pra Pri, conversei com ela do meu interesse, ela falou, não, vamos fazer meu curso. Ela tá com um curso online maravilhoso. Sim. Minha primeira aluna. Não, e eu ficava assim pra ela, Pri, quando vai Vários abrir? pitacos nesse curso. Deu mesmo. E aí eu ficava assim, Pri, E vai quando dar vai mais. abrir? Muito legal. E aí eu falei assim, Pri, quando é que vai abrir as inscrições? Né? Eu fiquei ansiosa, né, Pri? Eu falei, calma. Foi a primeira. Pá! Pri, abriu. Ai. E comecei, eu tô encantada. Ai, que maravilha. Então, assim... Apaixonada. Ela manda mensagem direto pra mim, perguntando as coisas que ela já vê, ela já vai mandando. O que é interessante é que quando se fala de algo que é necessário que seja tão prático como essa área, né, da Pri, agora a sua também, as pessoas ficam um pouco de dúvida se é possível aprender online, mas tudo depende da técnica do professor. Não, eu acho que é possível, Sim. mas uma parte prática Sim, é necessária. claro. Então, o que eu falo para os alunos que adquirem o curso é que eu posso dar uma mentoria VIP depois. Sim. A Pamela, como foi a primeira aluna, ela ganhou. Ganhou. Então, ela tá Sim. acabando o curso, Aí. ela vai lá no consultório fazer a Ai, que parte legal, prática. Tati. Amei. Mas eu acho que apenas com o curso online ninguém deve se aventurar. Sim. Sim. Mas o conhecimento teórico, eu falo que é 80%. Sim. Que a prática ali é mão, é rápido. Para quem faz canal, quem faz endodontia,
Fechou o olho e faz. rapidinho, É né? rapidinho. Tá? Rapidinho. Não compara. Entendi. Não compara a complexidade da aplicação com o canal. canal. Com o canal, não compara. Mas o conhecimento por trás é grande. Então, eu sempre falo assim, às vezes não tem disponibilidade de sair da cidade para passar uma semana Sim. num lugar, porque também curso Sim. de 1, 2 dias não adianta nada. Não tem disponibilidade para quem não tem conhecimento nenhum, né? Muito Sim, tá básico. começando. Tá começando. Então, não tem disponibilidade para ficar lá a semana inteira para aprender. Faz a parte online e depois você faz 1, 2 dias de prática, que vai aproveitar até mais. Porque a pessoa já absorveu o conhecimento, já sedimentou. Sim. Quantas vezes você falou para mim, vou voltar àquela aula para Isso que eu ia assistir? falar. O curso online eu achei muito legal, Tati. Porque assim, eu vou voltar. Eu fiz umas 2, 3 com vezes a mesma dúvida. aula. Aí eu vou voltar. Aí você tem assim, você volta, assiste tudo de novo tranquilamente, associa, Enquanto assimila. se você fizer um curso totalmente presencial, às vezes é uma enxurrada tão grande de conhecimento que no Sim. final tua cabeça tá dando um nó e você não tá pegando mais nada. Sim. E aí, na hora que você vai para a prática, você não tá com aquele conhecimento sedimentado. Isso. Agora, no online, não. Você Eu faz, você sedimenta aquele conhecimento. Então, agora eu tenho mais uma colega. Vamos trabalhar muito juntas ainda. Quem sabe no futuro dando cursos juntos. Nossa, que já tá dando chique. já tá dando curso de endodontia, daqui a pouco a gente meu dá curso Deus, junto, aí, não é? Tati, Claro. Imagina. Não, te A falo. habilidade para lecionar já é o, né? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram no momento que vocês falaram assim, vou mudar? Realmente, vou decidir mudar. Eu acho que para mim foi estruturar uma rotina, porque no início eu não tive uma rotina. Então eu agia sob demanda e isso me causava uma exaustão muito grande. Eu não tinha um horário exato, como meu filho ainda estava bem pequeno. Ele estudava meio período e no outro período ele precisava da minha atenção integral. Então, às vezes, depois que ele dormia, que eu ia para o computador e ficava quase até de manhã, quando eu já tinha entregas para fazer, porque eu estudei já com clientes. Eu não estudei primeiro e depois comecei a prestar o serviço. Eu já tive essa sorte, né, de certa forma, de estudar tendo clientes. Então, esse início foi um pouco conturbado, porque no meu caso não foi uma mudança, uma transição planejada, aconteceu. E você, Sim. Pá, o seu já foi planejado, né? Já foi planejado, mas eu senti medo, muito medo, assim, aquela insegurança, se eu vou dar conta, se eu não vou, até pela questão dos meninos, né? Sim. Porque eu tinha aquilo que eu fazia tudo, eu queria estar ali participando de tudo, e eu tive que trabalhar o meu emocional. Bom, a Pamela profissional tá voltando, então agora eu tenho que organizar a minha casa, a rotina dos meus filhos, porque tem coisas que eu ainda prezo muito de participar. Então, assim, eu vou ter que me organizar. Então, foi a organização mesmo, e o medo, né? A insegurança. Senti aquilo, assim... Foi... Eu vou contar agora que eu não contei a minha experiência, Sim, a minha sua. história. É verdade, a sua é linda também. A sua é linda. A minha é cheia de reviravoltas, né? Eu lembro que desde quando eu entrei na faculdade, no dia que eu pisei, no primeiro dia na faculdade, a minha mãe falou assim para mim, o seu futuro não começa quando você acabar a faculdade. O seu futuro começa hoje. O que você vai querer colher lá na frente depende do que você vai se dedicar aqui dentro. E eu levei aquilo a sério, porque eu era Caxias, mas daquelas alunas chatas. Aquelas que perguntava tudo pro professor, que ficava até o último minuto. Imagina. Até o último minuto no final da prova, o professor que estiver escutando vai lembrar. Mas me dediquei muito. Saí da faculdade com 3 artigos publicados, já com 2 desejos do meu coração. Eu queria trabalhar com a parte estética. Eu falava pro meu professor de endodontia, pro meu professor de cirurgia, se eu não quero fazer isso, não, eu não vou fazer isso. Eu vou trabalhar só com a parte estética, brincando, porque eu detesto ainda. Aí eu sempre gostei muito da parte de estética, de devolver o sorriso, da beleza em si. E sempre gostei muito de lecionar. Eram as minhas 2 paixões. Quando eu acabei a faculdade, eu falei assim, eu quero ser professora da área estética dentária. E busquei isso. Fui fazer o meu mestrado, fiz meu doutorado na Unicamp, passei em primeiro lugar na prova teórica, o que era, assim,
meio inesperado, né? Porque uma menina que está vindo do interior, de uma faculdade do interior, concorrendo com alunos da faculdade, passar em primeiro lugar. Mas passei em primeiro lugar, acabei o doutorado e falei assim, agora eu quero voltar para a faculdade que eu lecionava, porque eu tenho lembranças muito boas da faculdade. A equipe ali me acolheu muito, me dava muitas oportunidades. Então, eu tinha um senso assim, de gratidão e queria voltar para poder contribuir, porque realmente eu amo a docência. E fiquei durante a faculdade, acho que em torno de uns 10 anos, por aí, lecionando. Até que veio a maternidade. Aí a maternidade revira a gente, né? E eu já sou um pouco mais diferente da Pamela, eu sempre já tive aquela insegurança em ser mãe, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? E sempre muito prática, muito agitada, então fiquei naquela insegurança. E virei mãe. Só que chegou num momento que eu comecei a me questionar, porque a faculdade, o curso era à noite. Tinha dia que eu estava trabalhando o dia inteiro. Eu não via a minha filha, minha mais velha. Eu chegava em casa, ela estava dormindo, porque o curso ia até 11 horas da noite. Na sexta-feira, eu trabalhava até 11 horas da noite, no sábado de manhã, eu já estava na faculdade de novo. Então, ficou aquela situação me angustiando. E aí, eu falei para o Jonas exatamente isso. Eu falei, Jonas, eu quero me planejar e eu quero sair da faculdade. Só que eu não tenho coragem de pedir demissão. Então, vamos fazer uma poupança aí para eu me planejar. E aí, o que aconteceu? Eu pedi uma licença. Pedi uma licença sem vencimento. Eu falei assim, 6 meses. Quando deu 6 meses, eu pedi outra. Já sabendo que eu não ia voltar. Que eu não tava claro. A faculdade entendeu isso. A faculdade colocou um professor substituto. Quando deu 1 ano, eu falei assim, Jonatas, eu não quero voltar. Jonatas, meu esposo, né? Eu falei assim, eu não quero voltar. Tá bom assim e tal. E só que eu também não quero pedir demissão. E aí eu pedi orientação de Deus. Eu falei assim, olha, seja feita a sua vontade. Eu vou me colocar à disposição da faculdade. Se for vontade de eu voltar, mas eu não quero voltar, tá? Deixa claro que eu não quero voltar. Aí a faculdade falou, não, mas você ficou 1 ano fora, a gente já contratou outro professor. Eu falei, graças a Deus. E saí, mas não pela docência, mas por causa da minha filha. Entendeu? Porque a docência é uma coisa que eu sempre amei muito. A rotina sacrificava a sua vida familiar. A minha vida familiar, exatamente. E aí eu resolvi começar a estudar a parte de estética. Mas eu caí nessa parte estética por acaso. Eu fazia toxina com outros profissionais, toxina botulínica, botox, e minha toxina não pegava, não funcionava. 1 mês, 1 mês e meio já tinha voltado. E como dentista, eu poderia aprender a fazer e fazer em mim. E aí eu pedi para uma colega, falei assim, me ensina como que é, porque aí eu vou estudar, eu vou testar a técnica, eu vou testar a dose, eu vou testar produto, porque não dá para, nem pode, né, ficar fazendo botox de mês em mês. E aí eu me apaixonei pela área e segui mais uma reinvenção. Abri minha clínica, que graças a Deus deu muito certo, Deus abençoou. E chegou um tempo da clínica, o meu coração voltou. Preciso voltar para a docência. Só que eu não quero voltar para a sala de aula por causa das minhas, que agora eu tenho 2, né? É impossível. E aí vieram os cursos online. Fantástico. E agora o podcast. Então, assim, uma série de reinvenções, todas elas, a gente tem muito medo, muito receio, mas o que eu acho que, para você que está escutando, que é importante, é que a gente consegue. A gente tem que dar o primeiro passo. Se a gente não está feliz com a situação, às vezes não é nem com o emprego, né? Porque eu era feliz como professora, mas com a situação familiar, a gente pode mudar. Com certeza. E o que me fez mudar de ideia foi uma frase de uma professora, ex-professora minha. Você deve conhecer a Mônica. A Mônica, sim. A Mônica. A Mônica, ela é radiologista, ela tinha uma clínica enorme aqui em Varginha. Ela resolveu mudar para os Estados Unidos com a família dela. Mestrado, doutorado, tudo, professora da faculdade. Abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo e foi para os Estados Unidos. Aí eu falei assim, Mônica, como que você tem coragem
ela falou assim para mim, Priscila, tudo que eu conquistei até hoje me trouxe onde eu estou. Então, tudo que eu tenho, a minha casa, as coisas que eu consegui fazer, as coisas que eu pude proporcionar para os meus filhos, tudo me trouxeram até aqui hoje. Mas isso não significa que eu tenho que viver esse mesmo sonho até o final da minha vida. Eu posso ter outros sonhos. Olha que legal, viu? E aquilo ficou na minha cabeça. Então, quando eu saí da faculdade, fiquei pensando e fiz esse curso de toxina, aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, eu posso começar de novo. Porque você para e pensa, gente, 2 especializações, mestrado, doutorado, vou começar em outra área. Sempre. Outra área. Sim. Então, assim, você fica assim, será que vale a pena? Mas vale a pena. Sempre Vale a pena. Vale a Gente, tem que pena. começar Porque sempre. é estimulante você se interessar por um novo assunto. Sim. Te tira da zona de conforto, eu acho, Tati. Porque a gente já tá ali. Traz movimento para a vida Exatamente. e prova que nós não precisamos ser uma coisa só também. É possível associar várias habilidades. Agora, você está associando várias habilidades. Várias habilidades, das quais, se fosse me perguntar antes, eu falo, não, nunca que eu vou fazer, não. Eu Exatamente. empreender, eu mexer com a área de estética, montar uma clínica, não, sabe? E hoje eu vejo E que a é Pan, eu já possível. tô vendo o seguinte, ela tá fazendo curso de toxina, já tá acabando. Ela já tá mandando assim, Pri, eu acho que eu preciso aprender isso, isso e mais isso também, né? Eu falei, eu conheço esse caminho. Aquele caso precisa disso, né? Como é que eu vou fazer? Né? Eu falei, A já gente vai se interessando. vai interessando, vai aprofundando. E é possível mudar em qualquer idade, né? Qualquer idade. Qualquer idade. Eu acho que tem que isso muito claro. Tem muita gente que acha, eu tenho 30 anos, não vou começar uma faculdade, é tarde para mim. Eu tenho 40. É. Ou até quando os filhos estão maiores e já têm os próprios interesses, que as mães podem ficar um pouco... Principalmente aquelas mães que se dedicaram muito à criação dos filhos, né? Sim. Mas eu tenho algo muito forte para mim, que mesmo que você se dedique integralmente por um período, é importante investir em você. Investir em você é livros, cursos, não necessariamente trabalhar se isso não faz sentido para a dinâmica familiar. Exatamente. Mas não para no tempo. Não para no tempo. E hoje é tão fácil não parar no tempo. Não é como na época das nossas mães, das nossas avós, que para estudar tinha que se deslocar, era longe, não era tão acessível, era tudo muito caro. Hoje é possível a mulher estar atualizada em qualquer área que ela escolher dentro da casa dela. É verdade. Ô, Tati, conta um pouquinho pra gente, que você tem muita experiência nisso, e talvez seja interessante para o público conhecer. Quais são as possibilidades no mundo digital para uma mulher? Por exemplo, eu não quero gravar, eu não quero aparecer. Não quero aparecer. Não quero aparecer, mas existe Sim. possibilidades por trás Muitas. do aparecer. E que às vezes as pessoas não conhecem e são profissões que remuneram bem e que é possível ela fazer de casa, em home office, às vezes cuidando da dinâmica familiar. Conta um pouquinho isso pra gente, quais são essas possibilidades? Existem muitas possibilidades. Algumas, por exemplo, gestão de tráfego, que, para explicar para quem é leigo não conhece exatamente o que significa, é o profissional que vai criar os anúncios, geralmente no Instagram, Facebook ou YouTube, né, usando o Google Ads, e até usando o próprio Google. Esses anúncios, essas campanhas vão aparecer e as pessoas vão clicar e realizar determinada ação. É aquele patrocinado. Então, é aquele patrocinado. Isso pode ser feito para uma loja local, então uma loja de roupas, um restaurante. Negócios locais é a melhor forma para a pessoa começar a trabalhar com gestão de tráfego. E uma pessoa que não sabe nada disso pode começar a estudar. Pode começar a estudar. A capacitação, ela consegue fazer online? Totalmente. Total. 100%. Olha que bacana, muito legal. 100%. Até num nível sênior. É possível fazer desde um iniciante, intermediário, a sênior, ela não precisa necessariamente estar em algum local presencial. Mas, além disso, tem o copywriter. Copywriter é o profissional que escreve os textos que vão nas campanhas. Podem ser textos que vão para páginas, né? Quando você clica em um site, vai comprar um curso, todo aquele descritivo do curso é o copywriter que faz, para convencer a pessoa a tomar aquela ação ou não. Então, são os textos persuasivos. E isso é possível começar se a pessoa tem um mínimo interesse
por leitura, por escrita, ela consegue entender essa dinâmica de o que leva alguém a comprar algo e também é 100% possível estudar em casa, online. Tem vários cursos, tem muita coisa gratuita, tem muito conteúdo no YouTube. Além disso, aí já falando mais num nível estratégico, tem o estrategista de lançamentos. Aí esse é um pouco mais complexo, porque esse já depende de uma certa experiência que a pessoa vai ser necessário ter para que ela consiga ser contratada por alguns clientes. Mas ao começar nos bastidores, ela pode trabalhar como time comercial. Time comercial é hoje o maior gargalo do digital. O time comercial é o quê? Tem um infoprodutor vendendo um curso. Por exemplo, você está vendendo o seu curso de toxina botulínica, né, para profissionais da área aprenderem essas técnicas e aplicarem no consultório, né, talvez queiram fazer transição de carreira, ou eles já tenham feito, mas precisam refinar essa técnica. E aí, o que acontece? Você tem uma página de vendas, você tem o seu gestor de tráfego que está lá fazendo essas pessoas chegarem. Essas pessoas a gente chama de leads, que vão chegar, deixar o e-mail, o telefone, gostei do curso, eu quero saber mais, ou eu quero fazer uma aula experimental, uma aula gratuita, para ver qual a didática da Priscila, se eu vou me adaptar, se eu vou gostar. E aí todos esses leads vão para um time comercial, que é um time que trabalha via WhatsApp, tem uma liderança que vai disparar essas listas, vai falar, você fica com esse número de contatos, a outra pessoa fica com esse número, vocês vão fazer uma prospecção, trazer essas pessoas, chamá-las e falar, olha, eu sou fulano de tal, sou do time comercial da Priscila Soares, eu vi que você se interessou pelo curso Toxina Botulínica em Detalhes, eu queria saber um pouco mais qual que é a sua situação, se você já fez transição de carreira, se você já aplica a toxina botulínica em pacientes, e vai conduzindo aquela venda, vai batendo um papo, não é aquela venda, compre agora, de 4.997 por 3.497. Não é mais essa abordagem que funciona. Então, esse time comercial é treinado, ele recebe um número de contatos para trabalhar ao longo daquele período que o gestor dele vai definir, se é uma semana, se é um dia, se é uma hora. E aí ele ganha por produção. Então, a quantidade de vendas que fechar, existe um comissionamento. Alguns times pagam fixo, mas comissão. Então, é uma ótima forma de começar. Por quê? Vai trabalhar em casa. Além disso, a pessoa adquire habilidades, inclusive de copy, porque ela recebe textos prontos do gestor daquele lançamento. Então, ela já começa a raciocinar nesse universo. Então, acho a porta de entrada. Hoje, se eu fosse entrar nesse mercado, eu não conseguiria entrar mais como eu entrei. Porque eu entrei no Oceano Azul. Hoje já não é mais assim. Se eu fosse entrar hoje, eu entraria como time E uma comercial. pessoa que queira começar como time comercial, como que ela faz? Existem muitas vagas no LinkedIn. No LinkedIn. E existem algumas empresas hoje que só recrutam para o digital. Já existem empresas especializadas em recrutamento e seleção exclusivamente para equipes de... E precisa de ter um curso, alguma coisa? Não. Para a pessoa não? Não. Olha Não. que legal, né? Não. Quem quer começar. Porque geralmente, como é uma terceirização dessa contratação, após esse procedimento de seleção, o time do especialista vai treinar essa pessoa. Ah, que legal. Então, tem por isso que treinamento. querem pessoas que talvez não tenham um conhecimento, porque vão treinar de acordo com a realidade daquele produto. Aquele produto. Tem também a parte do suporte, né? Suporte. Suporte. O suporte ao aluno, né, que vai acompanhar o desenvolvimento daquele aluno, se ele está fazendo curso, se ele está conseguindo acessar as aulas, se tem alguma dúvida. Olha, você conseguiu ver que na semana que vem vai ter uma aula ao vivo para você Legal. tirar dúvidas. Entendi. Você pode tomar nota dessas dúvidas, se você quiser me passar aqui antes, para eu já repassar para o nosso time, que vai fazer a gravação dessas Legal. dúvidas. E aí esse time do suporte vai acompanhando essa jornada do aluno até a conclusão. Porque para um especialista não é interessante só vender. Quando eu entrei, tinha muito esse raciocínio. Eu só quero vender, importa o número de venda. Não importa. Se a pessoa não concluir, ela não vai indicar. Você não tem um depoimento. Você não tem um produto validado se o aluno
não fizer a jornada, ele não chegar ao ponto B para onde você quer levá-lo. Viu, dona Pamela? Sim. Ela é uma aluna aplicada, com ela você não vai ter esse problema. Super O aplicado. bom de que aluno Caxias é isso, né? Que é uma pessoa que vai te trazer, no caso da Pamela, né? E trazendo para esse universo do digital. Ela vai te trazer, além de resultados, ela vai mostrar para as outras pessoas que é possível. Olha, eu consegui. Eu Sim. estava fora do mercado, eu me reinseri no mercado a partir Sim. desse curso e consegui. E a parte prática, agora voltando àquele ponto que a gente conversou agora há pouco, Sim. foi fundamental Uhum. para eu conseguir sanar algumas dúvidas que eventualmente Sim. eu tinha. Então, o seu aluno, ele não vai parar no curso, ele vai entender que a mentoria presencial é fundamental É um caminho, né? para É um ele, caminho. conseguir essa habilidade, né, desenvolver o máximo potencial, Uhum. né? Então, assim, é muito interessante ver essas possibilidades, Sim. porque às vezes a pessoa tá pensando, quero começar e não sabe da onde. Não sabe por onde Sim. começar. Acha que tem que ter algum curso específico, né? É. Ou só pode entrar quem já tá, ou quem talvez já tenha algum envolvimento no meio, ou uma maneira de entrar, ou antes vai pagar um curso caríssimo. Não façam isso. Sim. Uhum. Comece de uma forma que talvez não vá te custar tanto, porque existem infoprodutos de 0 a 50, a 100 mil reais, por aí certo. que a gente já falando de masterminds, de Mas, mentoria. Uhum. E é algo que é muito comum nesse mercado, as pessoas irem estudando E não aplicarem. não aplicarem, não terem um retorno sobre o investimento. Uhum. E uma coisa que a gente conversou anteriormente aqui, antes até de começar a gravação, é que essa transição não precisa ser definitiva, né? Não. Assim, Não. não, hoje eu largo meu emprego para começar alguma coisa amanhã. Uhum. Acabou que nós duas ainda fizemos algumas transições mais assim, mas a pessoa pode ir mudando isso gradativamente. Sim. Igual você falou, eu advogava, continuei Sim. planejando essa mudança, E né? eu ainda tenho a OAB, eu ainda utilizo os meus conhecimentos como advogada para fazer contratos para clientes, para Olha que registrar legal. marcas. Sim. Você faz registro de marcas? Faço. Não sabia, olha lá. Eu faço de A a Z. Nós estamos descobrindo Eu faço várias de A a Z. Porque não faz sentido eu ter um cliente chega para mim, olha, eu quero esse infoproduto, eu preciso de desenvolver identidade visual. Aí eu vou indicar um designer para desenvolver essa identidade visual. E agora eu preciso registrar essa marca, afinal de contas, se eu lanço um produto no mercado que tem um grande potencial, ele não é registrado, alguém pode É verdade. lançar algo Sim. com o mesmo nome. Uhum. E aí o produto talvez já tenha um certo sucesso, vai ter que começar de novo. A pessoa vai ter que começar de novo, recomeçar com outro nome. Uhum. E é algo que eu me preocupo muito. Então, eu sempre gosto de... o cliente gostou do nome, bateu o martelo no nome do produto, marca. As duas primeiras coisas. Registrar o domínio e registrar a marca. Uhum. Ótima dica, tá vendo? Já precisamos Viu? pensar nisso. E como que essa nova carreira, depois que você entrou para a parte da comercial, de empreender, te ajudou a equilibrar o trabalho com a vida familiar? Organizar a minha casa, a minha rotina, mas facilitou muito, porque é muito fácil, né? Para mim hoje, né, que está estabelecida, a equipe, né? Porque a minha maior dificuldade foi a mão de obra mesmo ali, né? Então, eu tive muita rotatividade, então eu tive que consolidar bem para eu poder ficar um pouco mais tranquila, né? Mas foi super tranquilo, foi muito... E como que você está se sentindo agora, na hora que você vai voltar? Porque você saiu da odontologia, agora você foi empreender e agora você está retornando. Olha como é que a vida é Eu vou dinâmica, né? falar, olha só, tem que falar, eu sei que tem muitas mulheres que vai estar nos assistindo que às vezes está passando pelo que eu estou passando, pelo meu processo. Os primeiros dias que eu saí de novo com a minha mala, porque eu retomei com a mala, né? Agora que nós vamos abrir uma clínica. A mala voltou. A mala mala voltou. O E assim, retorno da mala. foi uma emoção o retorno da mala e ao mesmo tempo um misto de
de cobrança materna dentro de mim. Tipo, nossos meus filhos... Agora eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho uma ajuda. Mas eu me senti perdida nesse percurso. Assim, eu olhei e falei, meu Deus, será que eu tô fazendo certo, sabe? Eu empreendi, ok. Consegui conciliar. Agora eu tô voltando pra odontologia. Tá E a minha acumulando. família... Exatamente. Será que eu tô abraçando muito? Ou será... Peraí, sabe? Eu tive que me reorganizar mentalmente, emocionalmente. E falar, bom, um passo de cada vez, Pamela. Vamos devagar. Né? Então, eu fui indo devagarzinho. No primeiro dia que eu saí com a minha mala, e os meninos... Tchau, mamãe, bom Ai, eu trabalho. sei disso. Gente, meu coração... Não posso falar muito, só tenho emoção. Aí eu pensei, bom, a mamãe vai trabalhar, a mamãe tá muito feliz, né? É pro bem de todos aqui, pro bem da mamãe, de vocês, é pensando em vocês, né? Então, eu deixei bem claro isso. E a mamãe tá muito feliz. Eu deixei eles bem esclarecidos de que eu tava feliz e realizado, para eles ficarem bem. Mas, assim, na hora que eu entrei no carro, meu coração acelerou. Respirei de novo. Falei, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Eu sei que você passa. Nossa, Pri. Todo dia, quando eu saio de casa com o carro, a minha garagem, meu carro fica estacionado para frente, na frente da janela da minha sala. Uhum. As duas vão pro sofá, ficam dando tchau chorando. Elas choram. Elas ainda. choram. Nossa. Choram e ficam mandando coração Ai, e mandam Pri. um beijo. Aí eu vou saindo, daí eu não sei se eu volto ou se eu fico. É É difícil. difícil demais. Acho que a mãe, ela vive se culpando, né? Sim. Eu passei muito por isso na pandemia, porque foi um período que eu trabalhei muito e eu fechei contratos e tive que acompanhar especialistas em muitos lugares do Brasil. Nossa, Tati. Então, enquanto os aeroportos estavam vazios, eu estava em todos os aeroportos. Eu estava voando pelo Brasil inteiro. Olha. E aí, meus filhos ficaram muito, muito incomodados. Olha. Algumas vezes, como eles estavam sem aula, eu, quando conseguia, levava comigo. Uhum. Levei para alguns lugares, para São Paulo, levei para o Rio, mas depois, quando passou aquele período, eu falei assim, não, eu quero rever minhas prioridades, eu não vou aceitar mais esse tipo de... Foi uma escalada, assim, que hoje era para eu estar em outro nível, Uhum. se eu tivesse seguido, profissionalmente falando. Uhum. Era para eu estar, talvez, entre os maiores copywriters do Brasil, fechando contratos com os maiores especialistas, mas eu comecei a me perder do que eu queria. Sim. Porque você foi, De quem Deus me Olha. chamou para ser. Na verdade, foi isso que eu Sim. não estava percebendo. E aí, a minha família, meu marido, principalmente, que foi quem mais persistiu na minha vida e no meu propósito, falou, olha... Eu queria que você pensasse um pouco. Talvez você está se distanciando de quem você quer de verdade ser. Você talvez está deslumbrado um pouco com o sucesso. Foi um pouco o que aconteceu. Porque eu achei o máximo. Eu fui criada para ser uma mulher de sucesso, não depender de homem. Uhum. A minha criação foi assim. Minha mãe fez na melhor das intenções, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Mas... até por causa do histórico familiar, né, das mulheres da família da minha mãe, que são muitas... sempre dependerem economicamente dos maridos. Então, eu fui criada para ser independente financeiramente. Sim. Eu e minha irmã fomos. Uhum. E quando eu atingi esse nível, primeiro eu atingi na advocacia, e eu tive que me mudar. No início do casamento, eu morei numa cidade, meu marido em outra, para trabalhar no escritório dos meus sonhos. Também me distanciei um pouco de quem eu era. Sim. E aí, voltou a acontecer nesse período. Uhum. E aí, no final da pandemia, eu falei, não vou mais aceitar contratos que eu precise me deslocar e ficar 15, 20 dias fora de casa, porque era isso que estava acontecendo. Ai, Tati, é isso mesmo. Esse equilíbrio, a gente tem que priorizar mesmo. Será que o sucesso vale mais? Entendeu? E depende, é de mulher para mulher, né? Tem mulher que, às vezes, o sucesso profissional isso. vale muito mais do que, Sim. né? Mas esse equilíbrio é difícil mesmo. E agora vocês se sentem realizadas profissionalmente? Muito. Eu me sinto, mas eu quero mais. Eu quero mais, algo mais voltado para propósito, né? Hoje eu já escolho os projetos, não porque eu posso, porque eu atingi um nível financeiro excelente, mas é porque eu priorizo a minha saúde mental e... então, assim, antigamente vinham projetos para eu gerenciar ou para eu ser copywriter e eu não tinha filtro, era o cliente, desde que, claro, não fosse nada ilícito e eu me identificasse minimamente, porque eu acho que você tem que comprar ideia, né, para escrever, principalmente para alguém. Mas já depois desse ocorrido,
eu escolho projetos que eu realmente veja um bem maior, um sentido maior. Uhum. Então, essa tem sido a minha caminhada ultimamente. E quais Então, são os seus planos para o futuro? Como você se vê daqui 5 anos? daqui 5 anos, investindo algo mais voltado para um propósito que talvez leve algo para as pessoas. Uhum. Talvez eu faça, não mais produza os outros. Talvez eu tome a coragem e eu seja a especialista. Se você... que com certeza você tem capacidade, né? Acho que falta um pouco de... Como eu sempre me acostumei, como eu me acostumei tanto a ficar nos bastidores, estar na frente da câmera, ou voltar a estar na frente das câmeras, mesmo que seja para falar sobre algo que eu acredito, me gera uma certa insegurança. Você tá diferente da câmera Eu aqui, tô. ó. Mas eu aqui também. eu tô, Eu né? sou assim também. Mas gera insegurança. O medo do julgamento, ou o medo de não corresponder às expectativas alheias, ou Sim. o medo de você não ser exatamente o que... Ou do seu projeto não ser... não tem nada de especial, né? É só mais um. Então, por isso que talvez é algo que fique incubando. Muitas mulheres, às vezes, pensam isso. Mas eu sou só mais uma. Não, você não é só mais uma. Eu tô falando para você e tô me ouvindo também. Você não é só mais uma. Tem pessoas que vão se identificar com o seu jeito de falar. Sim. Tem pessoas que vão se identificar com você como profissional, como endodontista. Porque é tão difícil falar endodontista. Endodontista. É difícil. Você vê que o negócio é meio complicado. E é ruim de fazer, viu? Não é. Então, sempre tem alguém para, né, que é compatível com o que a gente quer ver, com o que a gente quer ouvir, é nisso que eu acredito. Mas eu acredito nisso. A Pâmela já me conhece há muitos anos e ela sabe que eu sou bem impulsiva. Eu já não sou do ponto que fica esperando incubar muitas coisas, não. Eu já vou... Já vai pra ação. Já vou partindo. Se não der certo, vamos pro outro. E não pode... Por exemplo, esse podcast, a ideia surgiu faz 15 dias. Uau, olha só. 15 a 20 dias. Eu fui arrumar um cabelo, conversando com um rapaz que tinha trabalhado em lançamento. Ele é cabeleireiro, mas ele tinha trabalhado em lançamentos. Eu falei, eu vou montar um podcast. E aí já saí convidando todo mundo, já saí arranjando estúdio e já fiz. Então, eu já tenho os dois lados. E eu penso que a gente tem que tentar fazer. Se der errado... Concordo. Sim. Deu errado, entendeu? A gente vamos partir para outra. Agora, até meu marido falou assim, Pri, mas em 15 dias você fez tudo. Ele fica louquinho comigo. Você imagina. Ele fica louquinho. Eu falei, ué, Jonas, você queria que eu ficasse planejando 6 meses? Não, vamos pegar e vamos fazer. Se não der certo, não deu. A gente parte para outra coisa, vamos para outro projeto. Então, assim, eu falei que eu ia montar o curso. Eu peguei em janeiro, sentei a câmera na frente de mim, assim, e fui gravar o curso. Teve um dia que o Jonas bateu lá no consultório, era tarde da noite. Você não vai embora? Porque eu Tô gravando o curso. tô gravando... Eu admiro de verdade. Eu acho que o ficar tanto nos bastidores, o planejar muito, me paralisa quando se trata de mim. Então, eu acho que me atrapalha, de certa forma. Me ajuda quando eu estou nos bastidores, porque eu tento prever ao máximo que pode dar errado para tentar cercar. Quando estou falando, por exemplo, com um especialista meu. Mas quando eu falo de mim, eu fico assim, não, peraí, vamos dar... Muda a caixinha. Muda Mas o foco. porque a nossa autocobrança é muito grande. É muito grande. Então, na hora que eu cheguei a um ponto que eu falei assim, eu não vou me autocobrar, eu vou fazer. Isso. Então, se der errado, igual esses dias, eu vim entrevistar o Jonas aqui no primeiro dia do podcast. Ele tá assim, ai, Pri, se não ficar bom. Eu falei, se não ficar bom, a gente não vai publicar. Então, pronto. Sim. Vamos E fazer. nada nasce pronto, né? Nada nasce pronto. É um desenvolvimento, é um trabalho. Se você não é da comunicação, é mais do que natural os primeiros ficarem estranhos, você se assistir e achar sua voz estranha. Sim. Você estranha, você se vê e não se sentir confortável. Mas em algum momento você vai melhorando, vai se acostumando, vai gostando de se ver. É isso. Sabe o que eu costumo fazer? Toda vez que eu vejo um Instagram de alguém famoso ou de sucesso, eu fico 10 minutos voltando todas as telas lá. Voltando, pra ver como eles começaram. Sim. Pra ver, assim, eu não tô muito longe do que eles começaram. Eu não tô... Não sou eles hoje, nem quero ser eles hoje, porque você tem anos de estrada. Tem um processo Mas aí, como né? eles começaram? Sim. Como que eles começaram
a falar na internet, como eles começaram a se expressar. E aí a gente vê, gente, é gente que nem a gente, Sim. né, gente? Mas qual que é a diferença? Eles fizeram, eles tiveram constância, não pararam. Exatamente. Eles continuaram ali dia a dia. Você pega ali influencer que tá dia a dia, todo dia ali respondendo, verdade, falando, verdade. treinando. Aquilo ali eles já falam, como se estivesse conversando com a amiga no celular. Né? Isso pra mim é um marco, porque eu sou do tipo também que eu não gosto de aparecer em câmera, eu não gosto de... Não é que eu não gosto, né? Eu vou ter que aprender, é um processo, né? E eu tenho que me dispor a isso, né? Mas pra mim é um bloqueio, assim. Quando a Pri fez o convite, eu falei, Pri! Olhei pra ela, falei, Pri! E olha que sucesso! Tá vendo? Tá? Eu vi potencial. Eu falei, eu conheço a minha amiga. E tá aqui, né? Ai, meu Deus. Ih, firme e forte, com a mãozinha gelada. Correto. Mas, Ô, Pan, e como você se imagina daqui 5 anos? daqui 5 anos, eu me imagino... Eu continuo, né? Eu quero continuar a minha maternidade apaixonante, né? Sofro, mas eu quero continuar admirando, eu quero continuar com esse brilho nos olhos quando eu falo dos meus filhos, né? Tá ali participando de tudo. Mãezona. E uma ótima profissional. Ah. Cria da Pri. Ó, que responsa que você tá jogando pra cima de mim, hein? Mas assim, buscar evolução, né? Eu tenho que buscar cursos e é isso. Tem um processo, né? Nesses 5 anos para eu chegar a ser uma exímia profissional, né? Nas áreas. Mas um processo. é tudo processo, né? Igual você mandou esses dias pra mim, eu falei, calma que são fases. São fases. São Foi fases. mesmo. Eu falei, calma que são fases. Você mandou perguntando um monte de coisa, eu falei, calma que são fases. Pri, aquele caso não resolve só com toxina. Calma. Então, isso é importante. E é importante a gente respeitar o tempo de cada um. Sim. Uns são mais rápidos, outros são mais agitados, que nem eu, ligado no 1000 e... Sim. Não é nem nos 300, no 1000 e alguma coisa. O jogo das brincas que minha cabeça faz curto-circuito. Aí você não pensa, não, você faz curto-circuito aí dentro. Não, eu fico pensando nela. Às vezes eu vejo os projetos e falo, gente, a Pri com 2 filhos, com o Jonas e tal, com a clínica, com aula, com um podcast. Eu falei, Sempre em movimento. sempre. Por isso que eu escrevi hoje. O dia tá insano, igual eu gosto. Que eu não consigo ter aquela... Hoje em dia, e isso até um certo ponto é ruim, porque às vezes eu não consigo relaxar. Então, por exemplo, aquele negócio de sentei sábado à tarde para assistir um filme, tranquilinha, calminha, que negócio vai me dando... Comichão. Vai me dando comichão. Aí Se cobra de estar produzindo. de não estar, não estar produzindo, isso. de estar ali. Eu olho para cá, porque eu tenho combinado no final de semana eu não trabalho com meu esposo. Sim. Mas aí eu já olho para casa, nossa, mas aquele armário eu tenho que arrumar, mas aquilo ali eu tenho que Olha. fazer. Mas aquilo ali. Eu o poderia armário. estar lendo aquele livro. Eu podia estar lendo aquele livro, podia estar fazendo aquele curso. Então eu tenho que colocar limites. E até certo ponto isso é estressante, porque tem hora que a gente Tem que desacelerar, né? fala assim, ó, tem hora que o corpo É. fala, mas a gente vai seguindo, né? Entre os trancos e barrancos, a gente vai seguindo. Isso acho que também já é um pouco da mulher, né? Essa necessidade de sempre ter... De movimento, de né? movimento, de... E qual conselho vocês dariam para mulheres que desejam fazer uma transição de carreira? O que vocês poderiam dar assim? Vocês já passaram por essa fase, já viveram tudo isso de 2 formas diferentes, uma mais planejada, outra menos por acaso. Sim. Mas às vezes tem aquela mulher que está ali, esperando uma palavra para falar assim, não, vou me reinventar, vou tentar uma coisa nova. O que vocês falariam para elas? Bom, eu acredito que o planejamento, como o meu não foi planejado, foi uma etapa que poderia ter evitado alguns... eu poderia ter ganhado tempo se tivesse havido um planejamento. Mas, além disso, acho que é pesquisar sobre a área. Pesquisar muito, pesquisar os prós e os contras, para entender se faz sentido, se encaixa com a rotina. Porque a gente idealiza, né? Quando eu falo de digital, principalmente, as pessoas idealizam que vão levar o notebook para a praia, vão de férias com a família e vão ficar trabalhando. Não, não é isso que acontece. Não é possível fazer isso. Romantizaram muito o trabalho no digital e trabalha-se muito. Existe uma seriedade nas entregas, nos prazos. E então, essa pesquisa mesmo, faz sentido para mim, para a vida que eu quero ter? Os exemplos que a gente deu de possíveis profissões dentro do digital, faz sentido? Um gestor de tráfego, eu gosto de lidar com números, porque é fundamental.
Alguém que vai para a equipe comercial. Eu gosto de lidar com pessoas, ainda que eu não esteja frente a frente com elas, é uma venda. Então, tenho habilidades ou sou capaz de aguentar desaforos em algum dia e isso não afetar a minha vida pessoal. Então, acho que pesquisar a rotina, a realidade da projeção dessa carreira para a qual a pessoa pretende fazer essa transição, acho que é fundamental para evitar frustrações. Perfeito. E você, Pá? Eu acho que eu vou falar a tua frase, né? A primeira da Tati, né? Planejar, né? Avaliar, olhar a rotina familiar e tudo. Encara, vai. Você consegue, se empodere. Busca a direção de Deus, a primeira coisa para minha vida, eu busco a direção de Deus. Mas vai, sabe? Vai. Se deu errado, levanta, sacode a poeira e vamos recomeçar. Sempre há chance para recomeçar. O recomeço é algo maravilhoso para nós. Então, vamos recomeçar, se não deu certo. Mas não fica ouvindo vozes, sabe? Será? Mas será que você vai dar conta? Mas será que você é capaz? Não, tapa os ouvidos e vai, rumo ao foco, sabe? Eu vou conseguir. Planeja antes, igual a Tati falou, né? Não vai dando de doida que nem eu, não. Eu acho que tem que ser o equilíbrio entre a Tati e a Pri aqui. Planeja e vai, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Tem tantas mulheres que passam por tantas dificuldades em tantas áreas na vida e às vezes querem começar ou nunca fizeram nada, nunca trabalharam fora de casa, de repente se observam com um ninho vazio. Sim. Eu não consigo imaginar isso, mas daqui a uns anos nós vamos viver isso. Sim, vamos. E aí elas falariam, e agora? É tempo de recomeçar, é tempo de começar. Sim. Vai, tenta. Se não der certo, tenta de novo. Se não der certo, tenta de novo. E assim vai. Os grandes casos de sucesso que a gente vê até no digital, que hoje a gente está muito no digital, eles não conseguiram de primeiro. Não. Eles tentaram uma vez, tiveram fracasso, tentaram outra vez, tiveram fracasso. E vão tentando e aprendendo com cada erro. Exatamente. E seguindo. Tá aí. Na hora no fracasso a gente aprende, né? Eu acho que a gente aprende mais, Muito. assim. Você cria uma experiência, né? E aí você consegue avançar, né, mais firme ali no teu posicionamento, na tua intenção. E são infinitas possibilidades, né? Nós não estamos restritas hoje a um pequeno número de profissões ou de tentativas. Sim. São tantas que a gente nem consegue contar e imaginar. As profissões caem no nosso colo, os convites ou o mundo muda tão rápido, cada dia mais rápido. Exatamente. Que não dá para prever se o que você vai fazer hoje talvez não vai dar certo e o ano que vem você descobre uma nova profissão. Verdade. Exatamente. Né? É isso aí. Exatamente. É bem isso. Meninas, foi maravilhoso o papo com vocês. Eu acho que vai ser muito inspirador para várias mulheres que escutarem esse podcast. Agradeço demais. Vou deixar o @, de vocês, para quem quiser fazer o lançamento de um curso, para quem quiser uma endodontista ou fazer uma toxina. Exatamente. Agora e tal. A gente vê que a gente pode ir e voltar, né? Nos nossos planos. Então foi assim, maravilhoso. Agradeço muito vocês. Foi muito bom. Companhia, papo. Muito gostoso. Deixar a gente ficar aqui, ó. Vai. Agora tá fácil. Agora já esqueci que tem a câmera aqui, ó. Esqueci. Vamos começar de novo? Recomeçando. Vocês, ouvintes, eu agradeço muito a presença de vocês e quero que vocês levem essa mensagem. É possível recomeçar. Se você está aí insegura, de repente numa nova fase da sua vida, ou querendo uma mudança nesta fase que você está, não deixa para depois. Começa a se planejar, começa a procurar novos conhecimentos ou voltar às suas origens, como foi o caso da Pamela. Mas não deixe isso para depois, porque é possível, independente da idade que você estiver, é possível recomeçar. E assim a gente finaliza mais um episódio de Mulher e Detalhes.